Os generais dos Estados Unidos imploram para Donald Trump parar a guerra contra o Irã, enquanto o Irã, nesse meio tempo, divulgou publicamente uma lista de exigências para Trump, só para abrir o Estreito de Hormuz. O Irã apresentou 6 condições rígidas para desbloquear o Estreito de Hormuz, praticamente um ultimato, após o qual a própria lógica de continuar a guerra para o lado americano começou a desmoronar completamente. Embora especialistas afirmem que, após todos esses meses de guerra, o Irã ainda manteve urânio suficiente para criar 10 ogivas nucleares, vale lembrar que, segundo Donald Trump, todo o urânio enriquecido foi destruído ainda em junho de 2025. O presidente do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior dos Estados Unidos, General Dan Kane, está persuadindo em particular os conselheiros de Donald Trump de que a guerra com o Irã precisa ser encerrada, porque uma escalada militar adicional pode ter o efeito contrário, e que apenas ataques aéreos não vão alcançar os objetivos do presidente. E, no final das contas, os Estados Unidos já não conseguirão vencer nesse ritmo atual. E o Irã, entendendo isso, só vai aumentar seus ultimatos aos Estados Unidos, como já está fazendo hoje, de maneira bastante ousada. Neste episódio, vamos analisar o próprio ultimato de Teherã e como os altos oficiais militares dos Estados Unidos estão reagindo a ele. Meu nome é Alexei Petit. Antes de discutirmos o tema, peço que se inscreva neste canal do YouTube. Confira agora mesmo abaixo deste vídeo. Veja se o botão de inscrever-se já foi clicado. Caso você esteja assistindo, mas ainda não seja inscrito, ficarei muito grato se você gastar um segundo do seu tempo e se inscrever neste canal. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Por isso, cada inscrição é essencial. Então, vamos começar com o ultimato de Teherã, porque é ele que define o tom de tudo o que está acontecendo. Trump escalou a guerra a ponto de o Irã declarar publicamente que agora o presidente americano deve pedir desculpas ao Irã e pagar dezenas de bilhões de dólares para o país. Lembre-se de como, há uma semana, no último sábado, Trump declarou que, em breve, só mais um pouco, e o Estreito de Hormuz estaria totalmente aberto. E o acordo? Ele falou que assinariam amanhã. Lembra como Trump declarou que estava preparando o ataque mais poderoso da história contra o Irã? Algo que o mundo não via desde a Segunda Guerra Mundial? Depois, ele desistiu do ataque porque os iranianos imploraram para sentar à mesa de negociações e, enfim, fechar o acordo sobre a abertura do Estreito de Hormuz. Tudo isso parecia ótimo. E se acreditarmos em Donald Trump e seus ministros, então bem, já nesta semana o Estreito de Hormuz deveria já estar aberto e os iranianos deveriam, bem, pedir desculpas, aparentemente, por terem ousado fechá-lo. Mas passa uma semana e hoje o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohammad Bagher Zalgadar, publicou uma declaração com as condições para desbloquear a navegação no Estreito de Hormuz. Lembro que há uma semana Trump afirmava que todas as condições já estavam assinadas. Já está tudo pronto. O Estreito de Hormuz será aberto amanhã. Apoiadores de Donald Trump, por algum motivo, acreditavam nisso e afirmavam que todos que discordavam estavam errados. Já se passou uma semana. Agora vou citar para vocês a formulação da declaração de Zalgadar. Enquanto a América não mudar seu comportamento, o Estreito de Hormuz não será aberto. E o Irã não liga para nenhuma declaração de Trump. Em seguida, Zalgadar listou o que exatamente significa esse mudar o comportamento dos Estados Unidos da América. São 6 pontos específicos. Na verdade, é um ultimato público de 6 pontos para os Estados Unidos, para que o Irã concorde em abrir o Estreito de Hormuz. Então, o primeiro. A seguir, vou citar diretamente. Nunca, sob nenhuma forma, ameaçar o Irã ou insultar o que é sagrado para esse povo. E Trump deve registrar esse compromisso em um acordo de paz e assiná-lo, garantindo que os Estados Unidos nunca mais ameaçarão nem insultarão os lugares sagrados do povo iraniano. Segundo, cessar para sempre as guerras e a agressão contra o Irã e os aliados do Irã no Líbano, Palestina, Iêmen e Iraque. Ou seja, a exigência não diz respeito apenas ao próprio Irã, mas a toda a rede de aliados regionais do Irã, toda a rede de forças proxy do Irã.
Mais uma vez, lembro que no início desta fase da guerra, em 28 de fevereiro de 2026, Donald Trump afirmou publicamente que ele alcançaria não apenas a capitulação do Irã, mas também a destruição completa de todas as forças proxy. E agora Trump nem sequer menciona isso. Já todos esqueceram dessas forças proxy e agora o Irã exige que vocês mantenham essas forças proxy e parem com quaisquer atos de guerra contra elas. Lembro quem são as forças proxy. São o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iémen e o eixo da resistência no Iraque. Todas essas forças Trump prometeu destruir e eliminar como resultado desta guerra. Mas não deu certo. Terceiro, suspender o bloqueio naval e retirar as forças armadas dos Estados Unidos, navais e aéreas, das áreas ao redor do Irã. Isso significa que os Estados Unidos devem desmantelar todas as suas bases militares no Oriente Médio. Por exemplo, no Bahrein, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Kuwait. Os Estados Unidos devem desmantelar todas as bases militares e sair do Oriente Médio para não restar nenhuma lá. Quarto, compensar totalmente, sem quaisquer deduções, o Irã pelos danos causados por duas guerras agressivas e impostas a ele. Estou me referindo à atual e àquela que durou 12 dias em 2025. Ou seja, o Irã... Pensem bem, o Irã, que já tinha sido derrotado, que já não tem mais forças armadas, que, segundo Donald Trump, já se rendeu umas 30 vezes, que já perdeu há muito tempo, que não tem mais nada. Esse mesmo Irã está exigindo dos Estados Unidos da América reparações e indenizações reais. Lembro que apenas os vencedores de uma guerra podem exigir indenizações. Ou seja, reparação é uma compensação, enquanto indenização de guerra é uma exigência do vencedor para que o perdedor compense aquilo que o vencedor exigir. Quinto, cancelar todas as sanções injustas e ilegais contra o povo do Irã. Sexto, desbloquear incondicionalmente os ativos congelados e roubados do povo do Irã. E então Zalgadre destacou que essas não são exigências arbitrárias, mas sim a formulação do que, segundo ele, o povo iraniano gritava nas praças e ruas durante 160 dias de mobilização contínua. Ele encerrou a declaração com uma posição muito rígida. Aspas. O Supremo Conselho de Segurança Nacional do Irã nunca vai ceder nem recuar, nem na guerra, nem nas negociações. E reparem na dimensão dessas exigências. Não se trata de um acordo técnico sobre navegação no Estreito de Hormuz. Não, isso é um conjunto de condições que inclui a retirada completa das forças militares americanas da região, compensação financeira pelo próprio fato da guerra, levantamento das sanções, descongelamento de todos os ativos, manutenção de todas as forças proxy na região. Do Irã, atenção, sem qualquer concessão em troca por parte do Irã. Irã simplesmente diz, ok, depois disso vou abrir o Estreito de Hormuz, mas vou cobrar uma taxa pela passagem dos navios. Aceitar esse ultimato seria, para os Estados Unidos, praticamente admitir uma derrota militar e política. Mas Trump também não pode oferecer nada de novo para desbloquear o Estreito de Hormuz. E é justamente no contexto dos ultimatos do Irã que surge a segunda parte do tema de hoje. A posição da liderança militar dos Estados Unidos, que está muito mais próxima da capitulação dos Estados Unidos do que do Irã. Segundo a CNN, citando 3 fontes, nas últimas semanas, o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kine, deixou claro em conversas privadas para outros conselheiros de alto escalão de Donald Trump que os Estados Unidos da América precisam encontrar uma saída para a guerra com o Irã, porque as opções militares de escalada do conflito que estão atualmente sobre a mesa podem ter o efeito contrário e apenas a aviação dificilmente será capaz de alcançar os objetivos declarados pelo presidente Donald Trump. Além disso, Duncan não está sozinho nessa posição. Ele discutiu essas preocupações e maneiras de encerrar o conflito com outros membros-chave do gabinete, incluindo o diretor da CIA, John Radcliffe, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mark Rubio, e o vice-presidente J.D. Vance. Segundo fontes, o mais alto oficial militar dos Estados Unidos recentemente coordenou sua posição com esses aliados entre os conselheiros de Trump
para garantir a coordenação interinstitucional e apresentar ao presidente dos Estados Unidos uma mensagem unificada antes das reuniões. De que a escalada militar tem limites claros e armadilhas, incluindo opções que não envolvem um envio de tropas terrestres, dizendo que tudo o que poderia ser alcançado com ataques aéreos já foi alcançado. Daqui para a frente, há um teto que os militares americanos já atingiram. E o que temos? Quase 6 meses após o início do conflito, que lembro, começou com semanas de declarações de que o potencial militar do Irã havia sido completamente destruído, o Irã não tinha mais mísseis, nem navios, absolutamente nada, e que ainda é definido pela promessa de Donald Trump de não permitir que Teherã obtenha armas nucleares. É muito revelador que o general mais antigo de Donald Trump, Dan Kine, afirma em particular que não existe mais uma solução militar simples para acabar com esta guerra. Mas, o que é interessante, segundo a CNN, ainda antes do início desta guerra, Dan Kine e outros líderes militares alertaram Donald Trump de que uma campanha militar prolongada poderia afetar os estoques de armas dos Estados Unidos, especialmente aqueles destinados a apoiar Israel e a Ucrânia. Foi daí que vieram as afirmações de Trump de que a guerra duraria 4 a 6 semanas. Lembram disso no início do conflito? Mas agora, após quase 6 meses de combates, os altos comandantes militares dos Estados Unidos acreditam que os estoques de munição estão em um nível perigosamente baixo. Dan Kane levantou questões sobre o esgotamento dos estoques de munição americana em pelo menos 2 reuniões recentes com Trump, onde foram discutidas possíveis opções de escalada do conflito. Trump, ao que tudo indica, está irritado, mas não exatamente pela falta de munição, mas sim com o fato de que essa informação se tornou de conhecimento público. Ele já fez essas reclamações na reunião com o gabinete de ministros na semana passada. Os militares dizem ao presidente que não estão fisicamente prontos para uma escalada maior. E o presidente reage a isso, em primeiro lugar, como um problema de reputação, que o impede de parecer forte nas negociações com o Irã. E agora o momento mais preocupante, que explica por que os militares dos Estados Unidos têm motivos para dizer que a operação não atingiu o objetivo declarado. Segundo o New York Times, Donald Trump apontou como principal justificativa para iniciar a guerra contra o Irã a necessidade de impedir que o país produza armas nucleares. Ok, vamos esquecer por um minuto o que ele disse sobre o Irã capitular. Que o regime seria derrubado, o programa de mísseis acabaria, as forças proxy do Irã seriam destruídas, etc. Esqueçamos isso. Foquemos em um ponto. Trump disse: o principal objetivo é impedir que o Irã tenha capacidade de produzir armas nucleares. Sobre a completa, repito, completa destruição das instalações nucleares iranianas, Trump já havia anunciado isso em junho de 2025. Quando aviões americanos lançaram bombas antibunker sobre elas, entrando na Guerra de 12 Dias que Israel travava na época. Em 2025, Trump disse: as instalações nucleares do Irã foram destruídas. Toda a mídia que dizia: ouçam, não foram destruídas, os dados de satélite mostram que não foram destruídas. Trump chamava toda essa mídia de fake news. Ele dizia: isso é fake news, já faz mais de um ano. Afinal, quem era fake news? Trump ou os meios de comunicação que ele chamava de fake news? Mas, segundo autoridades e especialistas, o conflito, que já dura mais de 5 meses, até pode ter desacelerado o programa nuclear iraniano, não conseguiu pôr fim a ele. Apesar dos bombardeios de 3 principais instalações nucleares, no ano passado e neste ano, Teherã, de acordo com os inspectores da AIEA, aparentemente manteve seus estoques de urânio altamente enriquecido, suficientes para a rápida produção de até 10 bombas nucleares. Ou seja, a política de pressão máxima de Donald Trump não destruiu e, ao que tudo indica, não pode destruir o potencial do Irã na área de armas nucleares. A tentativa de Trump de parar a guerra catastrófica e retomar negociações sobre um novo programa nuclear confirma isso. E aqui vou citar informações do relatório sobre o monitoramento do programa nuclear iraniano no Conselho Europeu de Relações Exteriores.
A conclusão desse relatório é simples. O potencial do Irã, em grande parte, ainda está preservado. De acordo com esse monitoramento, no complexo subterrâneo perto de Isfahan, 2 instalações de enriquecimento de urânio foram seriamente danificadas em consequência dos bombardeios. No entanto, os próprios estoques de urânio, ao que tudo indica, ainda permanecem lá. Em fevereiro, antes do início da guerra atual, a Agência Internacional de Energia Atômica estimava esses estoques em Isfahan em cerca de 440 quilos de urânio enriquecido a 60%. Isso é suficiente para fabricar 10 bombas nucleares em poucas semanas. A inteligência dos Estados Unidos decidiu em março que, após os bombardeios, os iranianos poderiam acessar esses estoques, embora por um corredor muito estreito que está sob vigilância americana. Além disso, foi indicado que as bombas podem ser produzidas em menos de um ano. O que temos no final? O Irã faz um ultimato que, na essência, exige a capitulação total dos próprios Estados Unidos na região. Isso inclui a retirada das tropas, compensações, suspensão das sanções e tudo isso sem nenhuma concessão em troca. Ao mesmo tempo, a alta liderança militar dos Estados Unidos, incluindo o general mais influente do país, convence Trump, em particular, de que continuar aumentando a pressão militar é inútil e, além disso, perigoso, porque os estoques de munição estão em um nível perigosamente baixo e a escalada pode se voltar contra os Estados Unidos. E em meio a tudo isso, fica claro que o objetivo declarado da guerra, ou seja, impedir que o Irã tenha a capacidade de criar armas nucleares, ainda não foi alcançado. Teherã ainda possui urânio suficiente para 10 bombas. Isso cria um círculo vicioso do qual a administração Trump já não tem uma boa saída. Aceitar as condições do ultimato iraniano significa basicamente admitir publicamente a derrota em uma guerra que deveria demonstrar a força dos Estados Unidos. Continuar com a escalada militar, segundo as próprias palavras dos generais, é arriscado e dificilmente dará resultado, considerando o esgotamento atual dos estoques. E o principal objetivo oficial desta guerra, ou seja, o desarmamento nuclear do Irã, de acordo com os dados da AIEA e avaliações de especialistas, ainda não foi alcançado. Apesar de 5 meses de ataques e da declaração feita há mais de um ano por Donald Trump sobre a destruição completa das instalações nucleares iranianas, Trump acabou se complicando com essa guerra. Aqui vou deixar reticências. Quero saber a sua opinião, suas conclusões. Escreva nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só, cuidem-se. Até mais.